Então não é se você dizima, Deus abençoa. Se você dizima e tem liberdade para dizimar, significa que você não tem problema nenhum com Deus. Né? Porque o bolso é a parte mais importante que o homem tem. Se deu um problema no bolso, é ali. Então, onde Deus mede a nossa fé, onde Deus mede a nossa coragem, onde Deus mede o quanto nós gostamos dele? Quando ele mexe no nosso bolso. Então, ele não está preocupado com o nosso dinheiro, se a gente tem ou não tem, se a gente vai dar ou se a gente não vai dar, se é pouco ou se é muito, para nos abençoar. Ele está preocupado o quanto nós amamos e nos aproximamos dele. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu sou abençoado. Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. E depois de muito tempo, né? Eu decidi dar uma férias pro Mufasa. Obrigado. Engraçado, Mufasa, que o seu último episódio foi o dia que você foi embora mesmo. A galera acha que eu fui embora mesmo. A galera achou que você tinha ido embora, cara. Mas não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tivemos uns imprevistos aí. E ninguém sentiu falta também, viu? Ninguém sentiu falta. Não, ninguém, cara. Ninguém nota o nosso podcast. Mas tudo bem. Eu queria começar agradecendo ao No Deck Bar, que cede o espaço aqui pra gente estar gravando. Se você quer conhecer um lugar agradável, um ambiente agradável, comer uma comida de qualidade, uma bebida de qualidade, vem aqui no Nodec, fica localizado na Avenida Samuel Martins, número 171, em Jundiaí. Vem aqui, venha conhecer, que é muito legal aqui. Então eu queria agradecer ao Nodec por ceder o espaço pra gente estar gravando aqui. E é isso. Hoje a gente vai bater um papo aqui com um pastor Júnior. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E aí, como você tá? Tá tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar aqui, né? Falando algumas coisas. É sempre bom poder estar aberto a uma conversa franca, é bom. Legal. Pastor, eu queria que você ficasse bem à vontade. Se tiver alguma pergunta também que você não quiser responder, fica também à vontade. E eu queria que fosse um bate-papo mesmo. Sim, um bate-papo bem tranquilo, à vontade. Sem problema. Tá? Eu falo isso porque você fala assim, vou lá, vou bater o papo, e às vezes vai me fazer uma pergunta, vai me deixar constrangido, algo assim. Mas fica tranquilo, se não quiser responder também, tá tudo certo, entendeu? A gente é tranquilo. Eu sou tranquilo com relação a isso, né? A gente sempre fala em muitos lugares, em vários lugares, e não há problema, não há assunto que possa me constranger. Então tá tudo tranquilo. Eu queria começar com uma pergunta aqui, que ela é bastante... A gente se ouve muito falar sobre isso, né? Que é... Muito trambiques, muita coisa errada na religião. Não quero falar... Na evangélica tem, na católica tem, eu quero falar no modo geral, porque a gente ouve se falar muito, né? De trambique em religião. Por que você acha que existe tanto trambique em religião, pastor? Cara... Tem muita gente que é maliciosa, muita gente que não entende as coisas, né? As pessoas pervertem a ideia sempre, de tudo, né? Como você falou, não só da religião, de todas as religiões, como também de todas as outras coisas. As pessoas acabam pervertendo sempre a ideia. Pega uma ideia, às vezes ela é boa e tal, e a pessoa acaba pervertendo. É assim com podcasts, Sim. É assim com... né? Com tudo. Então, em todos os lugares, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente bem intencionada, tem gente que nem é tão bem intencionada assim. E aí, eu entendo que as religiões são um terreno fértil para esse tipo de aventura, né? Então, sempre vai existir pessoas que falam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E por não entender as coisas como elas são, acabam pervertendo tudo, né? Acabam pervertendo. Tem pessoas que já entram com maldade em tudo isso, né? Para enganar pessoas mesmo. Existe em todas as religiões. Existem pessoas que são bem intencionadas, mas que estão enganadas de alguma maneira também, né? Que, embora bem intencionada, acaba fazendo um monte de besteira, né? E existem as pessoas que são sérias.
todas as coisas, né? Em todas as religiões eu vejo isso também, independente de ser crente, católico, espírita, ou seja lá o que for, a gente vê que sempre existem pessoas que querem se aproveitar desse ambiente, do nosso ambiente, né? Para deturpar, para às vezes roubar, para ter lucro, para ter ganho. Coisa que é besteira, não é verdade. Isso não acontece assim. Né? Mas as pessoas ainda tentam. Essa é a verdade. Eu acho que o problema não está na religião. O problema, a religião, ela é sempre muito bem intencionada. Né? A religião, ela é algo para fazer bem para as pessoas. O problema, eu acho que está no ser humano, né? Sim, e isso não é tem a ver no próprio coração, né, das pessoas. No próprio coração das pessoas há essa perversidade, né? Essa maldade, é pura maldade, né? Mas é inerente do homem, da humanidade, né? Não, é que nem você falou, não é da religião. O problema não é de uma religião, religião A, religião B. Na verdade, é da humanidade, né? Tem tantos casos que a gente conhece, né? No catolicismo, no espiritismo, nas igrejas crentes, né? Tem, vai ter e vai continuar tendo, né? Por mais que a gente tente cuidar de tudo isso, mas é impossível, porque há maldade no coração dos homens, né? Exatamente. Você acha que a religião, a religião evangélica, você acha que ela sofre alguma perseguição da sociedade? Você acha que a sociedade persegue mais os evangélicos? Olha, cara, na verdade, Thiago, a gente precisa, talvez, nomear melhor as coisas, eu acredito, né? Evangélico, assim, é um termo muito vago, né? Evangélico é um termo muito vago. Eu prefiro chamar assim dos cristãos. E aí cristãos inclui aí os crentes, os católicos, todos aqueles que seguem a Cristo, né? Eu acho que o cristianismo, sim. O cristianismo tem uma certa perseguição no mundo. No nosso país, menos, mas tem, né? O cristianismo sofre perseguição. Você vê, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, talvez... eu acho que fica fácil da gente ver no carnaval. O ano passado não teve carnaval, no retrasado nós tivemos carnaval. Nós tivemos lá uma apresentação lá de um capeta, né, um diabo puxando Jesus na avenida e tal. Isso deixou muita gente chocado. E a intenção de tudo isso é chocar mesmo. Mas se você fizer isso com algum outro tipo de religião que não seja cristã, que não, por exemplo, tem algumas religiões que não são cristãs, que são totalmente intolerantes, né? Totalmente intolerantes. Então, se você fizer isso com uma religião que é totalmente intolerante, você vai receber represália. Então, as pessoas têm medo, não fazem. Agora, como os cristãos são de paz, então sempre há um certo abuso sobre os cristãos, sobre o cristianismo, né? Até porque se você mexer com a religião errada, você pode morrer, né? Então eu acho que isso aí tem um peso muito grande. É exatamente isso. Você vê na França, há um tempo atrás, uns anos atrás, lá no jornal Abdu, não lembro o nome. Não lembro, foi uma tirinha. Isso, mataram, né? Eles fizeram uma tirinha lá contra um profeta aí de uma religião. Aí os caras foram lá e metralharam todo mundo, né? Então, desses ninguém faz chacota, ninguém tem perseguição, porque morre de medo. Mas como os cristãos, em geral, são um povo pacífico, o cristianismo tem como doutrina morrer pelo evangelho, mas jamais matar pelo evangelho. Né? Então, o crente está disposto a morrer por aquilo que acredita, mas nunca matar por aquilo que acredita. Então, isso causa uma ideia, um sentimento assim, muito de paz, muito de tranquilidade, né? E por conta dessa paz, dessa tranquilidade, deixa pra lá, e aí as pessoas abusam. Entendi. Né? Então há o abuso, a perseguição que há. Hoje, né, eu estava vendo aí uma reportagem essa semana, né? O STF, né, julgou lá uma causa do PT, por exemplo, que proíbe evangelismo nas tribos indígenas. Né? Proibindo evangelização nas tribos indígenas. Então, assim, para uma pessoa normal pode falar, isso aí não tem nada a ver, tá tudo bem. Mas não é. Isso é contra a nossa Constituição, que diz sobre a livre
a atividade da religião, né? Então, não importa a religião, nós temos liberdade para atuar com a igreja ou com qualquer outra religião. E aí você vê lá, por exemplo, uma alta instância do judiciário cerceando o trabalho, mas sempre o trabalho que é cristão. Nunca é o trabalho que é de uma outra religião. Eles sempre cerceiam o trabalho que é cristão. Então, se você vai me perguntar, existe perseguição no Brasil com relação a isso? Eu acredito que existe sim. Eu acredito que existe sim. Menos do que em outros países, né? Graças a Deus. O Brasil ainda goza de uma certa liberdade, né, religiosa, que é constitucional, mas existe sim uma certa perseguição ao cristianismo no Brasil. Entendi. Eu diria esse tipo de não poder levar o evangelho para as tribos indígenas é quase uma... não é? Como que é o nome? Quando o governo ele não deixa você falar, como que é o nome, Mufasa? Que teve na ditadura militar, que os caras iam... É quase uma censura. Uma censura. É quase uma censura. É uma censura. É uma censura. Né? É uma censura, infelizmente é uma censura. Pastor, uma coisa que eu sempre quis perguntar para o pastor, que é o seguinte. Eu acredito que as pessoas devem te procurar bastante, né? Sim. Pessoal, os fiéis, que eu posso dizer? Sim, os sim. Fiéis, os fiéis, né? Os irmãos. Os irmãos. Cristãos, eles devem te procurar bastante. Sim, sim. E você é um ser humano também, né? Você é um ser humano. Eu queria saber como que você lida com isso. Chega uma hora que você tá meio, tô cansado, eu já tenho que resolver os meus problemas, que eu acredito que você deve ter também. Sim, e aí, tem algum dia que você tá... Vou falar a palavra certa aqui, mas não... Saco cheio. Saco cheio. Tem algum dia que você fala, porra, tô com o saco cheio, tem que ouvir? Claro que tem sim. Como que lida com isso? Como que... cara, eu aprendi a lidar com essas coisas de uma maneira bem tranquila, né? Um dia que eu não tô afim, eu não atendo e acabou. É melhor não fazer do que fazer um trabalho mal feito. Eu sou psicólogo também, né? Então eu faço atendimentos psicológicos e até com isso eu sou assim. Se eu acordei num dia que eu não tô bem, por que eu vou fazer atendimento psicológico? Não vai render, não vai ser bom para ninguém conversar comigo. Eu me conheço. Então assim, se eu acordei naquele dia que eu sei que não vai ser legal conversar, eu não converso e pronto, né? Então, independente de ser os irmãos ou ser meus clientes, né? Meus pacientes, eu ligo para eles e desmarco. Falo, hoje não vai dar para atender. E pronto. Porque realmente é normal que a gente tenha uma certa variação de humor, né? Às vezes você acorda de bode, você acorda mal. Às vezes não tem nem razão, mas você não acorda bem. Então, como que você vai ajudar alguém ou dar um bom conselho se você não está bem? Então, eu prefiro assim de me abster de ficar atendendo alguém, seja profissional ou seja lá na igreja, quando eu não estou bem, né? Eu faço isso. Eu não sei se é a prática de todos. Eu conheço muitos pastores, tem muitos amigos meus que são pastores, e alguns deles têm uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Diz, não, hoje eu não vou te atender, não, hoje não vou conversar hoje, deixa para conversar amanhã, né? Tem pastores que têm essa dificuldade. E é nesse momento que às vezes a gente acaba fazendo algo errado, a gente acaba dando um conselho, um mau conselho, né? Errando no conselho, ou perdendo a paciência com alguém, porque você não está bem, né? Sempre que alguém perde a paciência é porque você não está bem, né? Não é o outro que te provocou, né? Sempre a gente. Se a gente está bem, tudo vai bem. Então, tem dia sim que a gente não tem vontade? Tem, que nem você falou, a gente é humano, né? Tem dia que eu não tenho vontade de ir pro culto, tem dia que eu não tenho vontade de atender ninguém, tem dia que eu não tenho... Às vezes, né, os compromissos assumidos você tem que enfrentar, independente do que você está sentindo, né? Você marcou em pregar em alguma igreja ou ir para algum podcast. Você tem que fazer, não é? Não importa se você está bem ou não, você marcou, tem que ir. Eu acho que tem que assumir os compromissos. Mas se você tem a opção de poder evitar de falar com as pessoas quando você não está bem, eu acho que poupa trabalho, né? Poupa dificuldade, né? É verdade. A gente passa a ter uma vida mais tranquila, assim. Igual você falou, é melhor você
falar não e você não tá bem, sei lá, e fazer um negócio mal feito, do que... É melhor você não fazer do que fazer mal feito, Do que né? fazer mal feito. Eu entendo assim também. Eu acho que é legal assim. Senão... Você falou que às vezes enche o saco, e eu acho que Deus deu um recadinho aí, porque começou a dar uns pingos aqui. Tô vendo. Ele... Mas isso é só um recadinho. Falou, ó, dá uma maneirada aí, pro Thiago. Se continuar assim, acho que não tem problema. Não, pra né? mim não. Não tem problema. Você, não, tá. Se ficar assim, tá bom. Se a gente ver que vai piorar, a gente tira, né, Mufasa? Muda pra outro lugar. Equipamento, né? Não, mas... O equipamento é caro. Mas é caríssimo. Investimos É demais. importado. Não, mas se tiver assim, tá bom. Se tiver assim, ó... Oh, Deus, dá uma Seguimos. maneirada. Ô, pastor, existe um tabu que em religião não se pode fazer nada, né? Na igreja não se pode fazer nada, principalmente as evangélicas. Não pode beber, não pode fumar, não pode transar, não pode fazer tatuagem. Isso é um tabu que rola, né? Que as pessoas acham, né? E que algumas igrejas realmente pregam isso, né? Que não pode nada. O que crente pode fazer? Bom, crente pode fazer tudo, né? Uhum. Qualquer coisa, né? A Bíblia fala, Paulo, ele fala assim, todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso fazer tatuagem, eu posso fazer o que eu quiser. Porém, nem tudo me convém, né? Tem coisas que não convém fazer, né? É que nem se perguntou, o que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe fazer tatuagem? Não proíbe. Não tem um texto na Bíblia. Tem um texto que eles usam lá, que fala sobre marcar o corpo, mas isso era em rituais antigos, né? Era marcar o corpo em rituais a outros deuses. Então Deus proibiu isso. Mas tem a ver com rituais a outros deuses. Você vai fazer uma tatuagem que não é um ritual, né? A Deus nenhum, então não há problema nenhum. Eu não vejo isso. Então, mas convém? Não convém, né? A gente conhece, crente, né? Falar assim pra você, crente, aí você já pensa, não bebe, não fuma, né? Não faz tatuagem. Então já é uma ideia do que o crente se conduz, de como um crente se conduz, não é verdade? Então, viu, certas coisas eu posso, certas coisas não me convém. Não me convém. Entendeu? Mas usar isso como doutrina em algumas igrejas, algumas religiões, tem algumas religiões, algumas igrejas que usam essas coisas como doutrinas? Tem. Mas se você perguntar assim, são bíblicas? Não tem respaldo bíblico para muita coisa que a gente vê por aí, infelizmente. É bom que eu tô com uma tatuagem marcada pra semana que vem, eu fico mais tranquilo. Se não for ritual, tá limpo, entendeu? Tô brincando, eu não vou fazer não. O pastor, queria fazer uma pergunta pra você, talvez é um pouco até incômoda, mas você fica à vontade também se não quiser responder. Quem não dá o dízimo, ele não é abençoado? Olha, Thiago, aí eu vou te dizer mais uma vez, eu acredito que isso também é um tabu. Junto lá com a tatuagem, junto lá com tudo isso daí, também é um tabu no meio da igreja. O dízimo, passou a ser uma lei na época de Moisés, né? Ou seja, no período mosaico que a gente fala, né, de Moisés, isso se tornou uma lei, mas isso foi criado antes da lei por Abraão, né? Isso a gente vê na vida de Abraão antes da lei. Depois, no período da lei, isso foi assimilado. E depois, Jesus, ele ratifica a importância disso. Mas é importante a gente entender a razão das coisas. O problema não é você dar o dízimo ou não dar o dízimo. Deus não está preocupado com o seu dinheiro e Ele não vai te abençoar mais ou menos pelo que você entrega. Ok? O que acontece com o dízimo? Até você falou que assistiu uma parte da mensagem. Foi muito e boa. não assistiu a segunda. Na segunda eu acho que eu esclareço isso melhor. O que nós vemos, e tem um livro na Bíblia que fala muito sobre isso, que é Malaquias, né? E que as pessoas pegam para pedir dízimo e tal, e põem lá, porque lá fala muito sobre dízimo. Mas o que é que esse autor está falando sobre dízimo? Ele está mostrando em profecia, e é Deus falando ali através do profeta, que Deus ele nos mede por aquilo que nos é mais importante. Então, assim, ele fala lá em Malaquias, lá, ele diz assim,
O coração de vocês está longe de mim, vocês me abandonaram, e aí vocês perguntam, como nós te abandonamos? Ele diz, quando você traz a oferta do cabrito manco, quando você traz o animal doente para sacrificar, né? Você está mostrando que você não se importa comigo. Deus está dizendo isso. Então ele fala assim, viu, traz os dízimos à casa do Senhor, traz, aqui uma paráfrase minha, traz com alegria os dízimos na casa do Senhor, e aí está escrito lá, para você ver se eu não abrirei as janelas do céu e não vos trarei bênção tal, que vos vai te encher de bênção, né? Então, o que ele está dizendo não é que se você der o dízimo, ele vai te encher de bênção. Ele está dizendo o seguinte, que se seu coração estiver em Deus, nada vai impedir dele te abençoar, nada, entendeu? Então não é se você dizima, Deus abençoa, se você dizima e tem liberdade para dizimar, significa que você não tem problema nenhum com Deus, né? Porque o bolso é a parte mais importante que o homem tem. Se deu um problema no bolso, é ali. Então onde Deus mede a nossa fé, onde Deus mede a nossa coragem, onde Deus mede o quanto nós gostamos dele? Quando ele mexe no nosso bolso. Então ele não está preocupado com o nosso dinheiro, se a gente tem ou não tem, se a gente vai dar ou se a gente não vai dar, se é pouco ou se é muito, para nos abençoar. Ele está preocupado quanto nós amamos e nos aproximamos dele. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu sou abençoado. E é óbvio, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais meu coração está voltado para as coisas de Deus. Então eu vou dizimar, vou ofertar, vou ajudar, porque meu coração não fica preso a esse tipo de coisa. Agora, se meu coração está preso a esse tipo de coisa, e é uma dificuldade muito grande eu dizimar, ofertar, isso significa que, não que Deus não vai me abençoar, mas que o quanto eu me aproximo de Deus, o quanto eu gosto de Deus, está muito longe da realidade que ele gostaria. Puta. Ficou bem claro agora. Bem tranquilo. Então, assim, a gente pode tratar isso, dízimo, com muita... Eu trato isso com muita liberalidade, com muita tranquilidade. Não vejo problema como em muitas religiões, ou muitas igrejas, né? Ou muitas pessoas pensam, né? É o contrário. Ô, pastor, por que a religião ela pega tanto no pé dos gays? Não toda religião, né? A religião. A religião cristã. A religião cristã. Porque, por exemplo, você pega um candomblé. O cristianismo. O candomblé. É verdade, uma boa pergunta. Eu não sabia disso. Na verdade, é o cristianismo mesmo, né? Só o cristianismo. O candomblé, outras religiões de matrizes africana, o hinduísmo, né? E até o budismo. Eles não têm problema com isso, né? Quem tem problema com isso somos nós, os cristãos, ok? Por que você acha? Porque está escrito na Bíblia, né? É bíblico. Então, assim, na Bíblia está escrito a respeito da homossexualidade, não com essa palavra, é óbvio, porque não existia, mas sobre efeminado, sobre as práticas sexuais de homem com homem, mulher com mulher. Isso é um desvio da nossa natureza, isso não agrada a Deus e vai nos trazer problema. Não agrada a Deus porque vai nos trazer problema. Então Deus fala assim, não façam isso. E beleza. É lógico, a Bíblia não fala assim, sai metendo pau em quem faz. De forma nenhuma, como algumas igrejas fazem, né? Pelo contrário, nós não fazemos isso. O pecado, para nós, o homossexualismo ou a prática homossexual, ela é pecado. E não sou eu que determino o que é pecado ou não, é a Bíblia. E tá lá, é pecado e acabou. Se você é cristão, você não deve fazer isso. Mas tem tanto pecado na Bíblia. Isso. Então nós chegamos no ponto ideal. Né? Isso funciona assim, ó. Da mesma forma que um homossexual, se ele quer ser cristão, ele vai ter que lutar contra esse desejo dele. Eu que sou heterossexual, que quero sair com todas as mulheres, eu vou ter que lutar contra essa minha vontade, porque a Bíblia fala que só posso casar com uma mulher. Pois é. Então, assim, a luta é a mesma. Seja com homossexuais ou heterossexuais, a luta é o mesmo. Os pecados são os mesmos. Então, qual que é a diferença? Nenhuma. Só que a gente tem que entender uma coisa. Se você quer praticar, quer viver na prática do homossexualismo, tudo bem, procura uma religião que aceita. Candomblé, Umbanda,
Quimbanda, alguma religião do hinduísmo, né, que é recheada e que permite. Então, se a tua religião permite, você não vai ter problema com ela. Agora, o problema é você querer ser cristão e praticar algo que no cristianismo diz que você não deve praticar. Né? Então, esse é um erro. O outro erro é a pessoa quando... se está condenando a prática homossexual na Bíblia, então você vai matando pessoas que praticam isso. Claro que não. Obviamente, a Bíblia não diz isso, de forma nenhuma. Pelo contrário, diz que a gente tem que amar as pessoas, ter compaixão das pessoas, compreender as pessoas. Então, para nós, eu entendo que existem igrejas, ok? Então, é lógico que tem igrejas que não só são contra, como militam contra essas pessoas, o que é um grande erro. Mas os crentes de verdade, que seguem a palavra de Deus de verdade, eles entendem que, embora isso seja um pecado, como você disse, é um pecado como todos os outros pecados, e a gente tem que lutar contra esses pecados. Acabou. Se eu quero ser cristão, eu vou ter que lutar contra esses pecados. Ah, não, mas eu não quero lutar contra esses pecados. Bom, então você vai procurar uma religião que te aceite assim, e tá tudo bem, tudo bem, ok? Você não acha que Deus... essa é a minha opinião, tá? Eu acho que Deus, ele tá mais... essa é a minha opinião e eu vou perguntar pra você. Você não acha que Deus, ele tá mais preocupado com o coração da pessoa, com o coração, no caso do gay ou da menina que gosta de menina, do que a opção sexual dela? Não sei se é opção, se não é, se a pessoa nasce, não sei. Sim. Mas você não acha que Deus, ele tá mais preocupado com o coração da pessoa? Ele está mais preocupado com a pessoa do que com a prática que ela tem, com a prática sexual que ela tem, seja ela qual for. Porém, ele não aceita tal prática, entendeu? Ele aceita a pessoa, mas ele não aceita a prática. Então você vai ter que lutar contra a prática. Se você quiser seguir a Deus, ou pelo menos esse Deus do cristianismo, né, Jesus... Você vai ter que abandonar as suas práticas, o homossexualismo, a mentira, o roubo, todas as práticas do pecado. Você tem que lutar contra elas. Então, por exemplo, se eu sou homossexual e falo, não, eu sou homossexual, mas eu vou seguir a Jesus. Tudo bem, então eu vou lutar contra o homossexualismo, que nem se falou. Ainda que você, né, tem pessoas que acham que isso nasce assim e tal, isso é uma discussão muito longa. Eu nem cravei porque realmente eu não sei. Não posso falar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu sou psicólogo, posso dizer isso, né? Ninguém nasce assim, é um desvio de personalidade, é um desvio, né? É um desvio do nosso caráter, é um desvio de caráter. E é uma opção. Então a pessoa, ela por muitos motivos, ela opta por viver uma vida assim, seja de um jeito ou de outro. Ela não pode ser condenada por isso, mas a passo que ela toma uma decisão de seguir uma religião, ela tem que seguir as regras daquela religião. Então, por exemplo, se você vai para a Umbanda, eu não sei se você sabe disso, a Umbanda não permite que você faça tatuagem. Só que ela não é como a igreja fala assim, não é bom fazer tatuagem, mas tem um monte de gente que faz na igreja cristã. Na Umbanda é proibido e acabou, entendeu? Não se faz tatuagem. E aí ninguém fala isso, você entendeu? Então, assim, se eu quero seguir a Umbanda, eu tenho que seguir as regras da Umbanda. Se eu quero seguir o Espiritismo, eu tenho que seguir as regras do Espiritismo. Se eu quero seguir o Cristianismo, eu tenho que seguir as regras do Cristianismo. Eu não sou obrigado a seguir nenhuma. Mas a partir do momento que eu quero seguir uma, eu tenho que seguir as regras dela. E pronto. Entendi. Né? É justo, né? É simples assim. Pastor, você falou que está escrito na Bíblia e tal. Tem muita coisa escrita na Bíblia, inclusive. Você não acha que tem muita coisa que foi escrito na Bíblia? A Bíblia tem 2000 anos? Quantos anos? Ela foi escrita num período que compreende 1.600 anos, mais ou menos. Muito tempo. Foi escrita há mais de 2.000 anos, 4.000 anos, 3, 4 mil Muito anos. tempo. Você não acha que a Bíblia é um livro um pouco desatualizado para os dias de hoje? Bom, a Bíblia é um livro desatualizado. Depende no que você imagina que é a Bíblia, né? Eu falo assim porque tem muita coisa que naquela época
era ok, mas só que os tempos mudaram, as coisas mudaram, as pessoas mudaram. Sim, Então, sim. como que a gente segue um livro que, para aquela época, ele era se usava como Sim, informação, né? Até hoje se usa, sim. e nos dias de hoje? Sim. A Bíblia ela é separada em algumas partes, né? Então a gente fala assim, ela é separada em leis morais, em leis civis e em leis em leis morais, civis e leis de religiosas, vamos dizer assim, práticas religiosas, ok? Então, por exemplo, o, o que é lei, o que faz parte ali da lei religiosa, os rituais religiosos. Pô, isso mudou muito, né? De lá para cá mudou muita coisa. Sacrificava Pois cordeiro, é. agora não sacrifica mais, né? Se fazia uma série de coisas que hoje não se faz mais. Porque eram leis que a gente fala de cunho religioso, não é religioso a palavra, tem um outro nome, estou tentando lembrar aqui, mas é de práticas religiosas, ok? Tem a parte que é civil, ou seja, existem leis na Bíblia. Então, por exemplo, não se pode comer carne, não se pode comer a gordura da carne, não se pode comer o sangue, né? E aí as pessoas hoje, tem religião que até hoje não pode comer chouriço, porque na Bíblia está escrito que não pode comer chouriço. Mas isso faz parte de uma lei civil que eles tinham. Então, por que não podia comer chouriço, não podia comer... Primeiro que eles comiam carne crua, eles não assavam. Fazia mal, né? Isso, imagina no deserto, você comer carne de porco. Então era proibido comer carne de porco. Porque carne de porco no deserto, cara, 40 graus na sombra, ia todo mundo morrer. Então Deus proibiu de comer carne de porco. Esse tipo de lei não tem sentido a gente seguir hoje. Qual lei da Bíblia, quais são as leis então da Bíblia que nós seguimos? Essas não mudam. Leis morais. Então, as leis morais da Bíblia, que é lá, não matarás, não dirá falso testemunho, você entendeu? Essas leis que são moral, eu não posso matar, não posso roubar ninguém, eu não posso enganar, não posso tomar a mulher do próximo, né? Eu não posso... Você entendeu? Entendi. Essas leis morais, elas continuam. Na verdade, a lei, boa parte da nossa lei civil, ela vem da Bíblia. Ela vem da Bíblia. Agora, as leis morais da Bíblia, elas permanecem para sempre. Elas eram naquela época de Jesus, todo mundo fala, mas naquela época de Jesus existia muito homossexualidade, roubo, mentira, engano, né? Como há hoje. Como tem não é hoje. muito diferente de hoje, né? E aí as pessoas falam, poxa, mas a lei era antiga. Não, mas o povo era o mesmo, né? Mudou o quê? Mudou o perfume, o tipo de roupa, né? A nossa cultura é diferente da cultura judaica. E a gente, quando lê a Bíblia, tem que saber separar isso, né? O que é uma lei judaica, por exemplo. Eu não sei, acho que você não é judeu, né? Não. Minha família, tem o cara, mas não sou. Minha família também não é de judeu. Se você é de uma família judeu, pô, você tem que obedecer uns preceitos judaicos lá. Um deles é a circuncisão. E pronto, porque você nasceu na nação judaica. Você tem que seguir isso daí. Eu não, eu sou descendente de italiano, então eu tenho que comer macarrão. É isso que eu tenho que fazer. Sou descendente de italiano. Essas coisas, não. Essas coisas a gente não vai seguir lá o que a Bíblia diz lá, né? Tá no Antigo Testamento lá tem uma série, tem mais 3.000 leis, né? Lógico que elas não são para nós. Mas aquilo que é moral, os ensinos morais da Bíblia são praticados até hoje. Tem que ser praticado. Isso não muda com a sociedade, né? Não matar era ruim antes e continua sendo. Né? Roubar as pessoas era muito ruim, continua sendo muito ruim. Mentir era muito ruim, continua sendo muito ruim. Você entendeu? Então essas coisas ainda são reais, elas acontecem. Essas leis é que nós seguimos. Né? Não as leis que são do templo e nem as leis, algumas, né? Porque muitas leis estão inseridas até no nosso Código Penal, mas as leis que são civis da Bíblia, elas não têm, porque é uma outra cultura, um outro tempo, é uma outra nação, existe um contexto geográfico, histórico e tudo mais, né? Entendi. Entendeu? Faz total sentido. Sim. São coisas que usavam naquela época e se usa hoje. Né? Exatamente. Então, aquilo que é comum nos dias de hoje é isso que nós seguimos. Né? Eu não vou seguir regras e normas daquela época, senão vou ter que andar com aquelas rouponas, vou ter que... Né?
usar a vestimenta daquela época, não é isso que a Bíblia diz, não tem sentido nenhum isso, né? Agora, naquilo que é moral, naquilo que trata da moral humana, aí é isso que a gente tem que seguir na Bíblia. Muito bem. Pastor, a gente tá chegando numa parte do... Pode ficar tranquilo, tá? Uma parte do podcast, que é o quê? Você viu que tá escrito diálogo, né? Inclusive, Mufasa, eu tava dando uma pesquisada, teve um caso no Rio de Janeiro. O pessoal invadiu um templo de Umbanda lá e quebraram tudo. Sim. Qual que era o taco que os caras estavam usando? Diálogo. Exatamente esse, cara. Você acredita? Foi prendido, né? Aí apareceu lá o diálogo lá, cara. Pastor, é o seguinte. Eu queria saber se você pudesse ter 30 minutos desse diálogo aqui com algo que te revolta, com algo que te deixa bastante chateado. Não precisa ser especificamente na religião, pode ser o que você quiser. O que seria? 30 minutos de diálogo, com 30 minutos com esse diálogo aqui. Olha, se eu tivesse... É que é difícil, né? Difícil um pastor bater em algo, né? A gente tem que ter autocontrole, mas eu vou entender esse diálogo, não no sentido figurado de descer o pau, ok? Não faria, né? De qualquer forma. Sim. Mas eu de um sentido figurado, a corrupção. A corrupção, eu acho que é a coisa mais nojenta que existe em nosso país e em qualquer outro, né? A Itália sofreu muito com isso. Hoje o Brasil ainda sofre com isso, né? Nós vemos nessa situação da pandemia, compras ilegais, superfaturamento, roubos descarados, né? Do erário, né? Do governo. E isso parece que não afeta, mas afeta a cultura, afeta o hospital, afeta a falta de leito, afeta a falta de médico, afeta a escola, a falta de carteira, afeta o teatro, né? Você não tem acesso ao teatro, ao cinema. Então, o roubo do erário público, ou seja, do dinheiro público, ele afeta toda a sociedade. Então, eu sou roubado, você é roubado, todo mundo é roubado, né? Quando há uma corrupção. Não é o dinheiro do governo, não é o governo que é roubado. Somos nós que somos roubados. Então, para mim, eu acho que essa é a coisa mais degradante da nossa sociedade. No Brasil, hoje, a coisa pior que existe, a coisa mais suja que existe é a corrupção. Que ainda foi... A gente viu um princípio de combate à corrupção, tem visto muita coisa boa, mas ainda continua muita corrupção no nosso país. E essa é uma mentalidade, eu acredito, até difundida na nossa cultura da lei de Gerson, né? A lei de Gerson lá que diz que a gente dá um jeitinho, né? Para tudo, né? Para tudo a gente dá um jeitinho, desde que eu me saia bem, né? Desde que eu tenha vantagem nisso, eu também posso fazer, porque a corrupção vem desde lá dos senadores, dos governadores, presidentes e tudo, mas chega na gente também, no imposto de renda, né? na nota fiscal. Eu diria que a corrupção veio muito antes, desde a época que os portugueses invadiram aqui, porque... tudo bem, não foi corrupção, mas subornaram. Foi um suborno que fizeram com os índios lá. Foi, sem dúvida. Os caras deram um espelho pro índio e ficou com a terra, cara. Isso tudo é muito sério, né? Na verdade, a corrupção, ela é no mundo, ela vem caminhando no mundo junto com a humanidade, né? O que há é que alguns países conseguem fazer um combate eficiente à corrupção, mas nunca 100%. Né? O problema é que no Brasil nunca houve algum de combate. Então tudo era muito livre. Hoje as coisas estão começando a ficar um pouco mais difíceis, mas a gente não sabe até quando isso vai ser, se isso vai continuar ou não, né? Mas para mim a coisa mais degradante que tem é a corrupção. Você acha que a política não, mas você acha que o mundo precisa mais de Deus? Sem dúvida, o mundo precisa mais de Deus. Nós vemos, como você falou, não só o nosso país, mas o mundo parece maluco, né? Há uma convulsão aí no mundo, Estados Unidos, né? Tudo que tem enfrentado, a Rússia, a China, e a gente vê os países da Europa, muitas vezes você vê a França, né? Sofrendo aí muitas
muitas dificuldades com relação a imigrantes, né? Tudo isso é uma questão política importante que a gente tem que olhar. E o que a gente observa, assim, quanto mais um país se volta para o cristianismo, melhores condições sociais existem. Eu não vou lembrar o autor, mas se eu não me engano, chama Carey Greg, não vou lembrar. Greg alguma coisa, o sobrenome dele é Greg. É um escritor americano que ele tem pesquisas feitas não por igrejas, pesquisas sociais feitas, né? Pesquisas mesmo, não é ideia, eu acho. Não, foram pesquisas dirigidas, feitas, que mostram que quando um país ele se torna um país cristão, ele tem menos injustiças sociais. Porque o cristianismo, ele busca diminuir a injustiça social, né? Então, é lógico, não há perfeição no cristianismo, né? Existem outras religiões também que fazem um trabalho social muito bom. Porém, a pesquisa desse... Greg Hill, acho que é Greg Hill o nome dele. As pesquisas que ele mostra e aponta nos livros dele mostram que sempre que um país é um país predominantemente cristão, ele tem as suas igualdades sociais diminuídas. A desigualdade social diminuídas. Então, isso ajuda muito. Então, quando você fala assim, você não acha que o Brasil precisa, que o mundo precisa mais de Deus? Precisa. O Brasil precisa mais de Deus ainda, né? E outros países no mundo, a Europa praticamente se tornou ateia, praticamente, né? Uma nação ateia, né? Porque se deixaram, não só o cristianismo, né? Mas deixaram as religiões, abandonaram Deus, né? Abandonaram a religião. Hoje eles sofrem muito com tudo isso, né? O Brasil ainda é um país muito Por que religioso. você acha que eles sofrem? Por falta do cristianismo? Lembra que eu falei que o cristianismo ele segue as leis morais bíblicas, né? E quando a gente fala segue as leis morais, a gente está falando do que está mais abastado, cuidar do menor, entendeu? Do pobre ser assistido, de diminuição de injustiça social, de desigualdade social, de injustiça social. Então, a Bíblia ela ensina isso. Quando a gente se volta para Deus e a gente pratica a palavra de Deus em um país, esse país ele melhora muito nas questões sociais, entendeu? É um país que tem um coração voltado para o outro, em ajudar, tem compaixão, né? Então, os países hoje, por exemplo, hoje que eu sei, países da Europa, né, têm sofrido muito por ter abandonado o cristianismo. Sofrido com o quê? Olha, eles têm sofrido com aborto, quantidade que para mim é assassinato, né? Assassinato, tem um nome disso daí, mas esqueci. Independente da situação, você é contra o aborto? Sim, totalmente contra. A Bíblia é contra o aborto, né? É aquilo que eu falei. Se eu sou cristão e não for contra o aborto, tem algo errado em mim, né? Então a Bíblia mostra que a gente tem que pensar dessa forma. Na Europa a gente vê assim, muitos países têm aborto, a droga, né? A droga tomou conta da Europa. O problema da migração de países, por exemplo, de culturas islâmicas, por exemplo, na França, em outros países, na Espanha, tem feito eles sofrerem demais, porque esse pessoal traz junto com eles a religião e a cultura islâmica, né? E eu vou falar na janela 1040, que são esses países do norte ali da África, né? Daquela região ali da Ásia e norte da África ali, que a gente chama de janela 1040, né? Que não permitem o cristianismo, viu? Olha lá, veja se uma mulher vive bem lá, né? Vê se uma criança vive bem num lugar desse, vê se eles... Olha o Afeganistão, né? Olha o Iraque, olha o Afeganistão, olha o Sudão, olha esses países. Aí você vai falar que esses países estão bem? Não estão. Pode olhar lá, não estão.
a injustiça, né? Lá, você fala que o homossexualismo não é aceito na igreja, né? O pessoal não gosta muito. Lá eles matam. Lá eles enforcam em praça pública. Então, assim, é melhor lá essa condição humana do que aqui? Hipótese nenhuma. O que falta? Deus. Deus no coração dessa galera, né? Então, o mundo precisa mais de Deus, sim. Lá as mulheres não podem nem estudar. Aqui as mulheres reclamam porque quer ganhar igual a mim. Que isso? E eu digo mais, vocês não iam querer ganhar igual a mim, não. Porque eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza. Ganhar igual eu, vocês não querem, cara. Eu tenho certeza. É que assim, os extremos são muito ruins. O machismo é muito ruim, o feminismo é muito ruim. Os extremos, isso são os extremos, né? Nem todo homem é machista, nem toda mulher é feminista, né? Esses extremos do machismo, feminismo, tudo que tem ismo, né? São os extremos. E esses extremos é que é muito ruim para a nossa sociedade, sempre. Religião ao extremo também é ruim, pastor? Tudo que é extremo é religião. Religião extremo também é. Ó, nós temos na Holanda não. Tinha, por exemplo, hoje se fala pouco, mas teve por um bom tempo, não é a Holanda, é por ali. A guerra dos cristãos contra uma outra etnia lá, era cristão matando, viu? Peraí, né? Cristão não pode matar. Tá indo totalmente contra a religião. Isso, né? Então não é porque eu sou cristão que eu vou torcer pro cristão que mata. Não, cristão não pode matar. Não pode, e ponto. Uma coisa que eu notei também, que parece que o fanatismo religioso, ele é mais dos fiéis do que os líderes religiosos. Isso. Eu conheço um líder, uma pessoa, não é líder, mas é uma pessoa muito sábia, que é cristã há muito tempo, e eu sou um cara bastante curioso a respeito de religiões. Eu não conheço a fundo, mas eu sou muito curioso. Eu tenho muita dúvida e curiosidade sobre alguns assuntos. E ele falou para mim uma vez, ele falou assim, Thiago, eu acho que a religião ela tem que fazer bem para a pessoa. Então, se ela está sentindo paz no coração, se ela está sentindo bem naquele lugar lá, naquele ambiente, para ela então tá tudo bem, independente da religião que é. Eu achei isso muito legal. Então, assim, as pessoas mais sábias, mais velhas de religiões, é mais tranquilo quanto as outras. Os fiéis que eu acho que é muito... mais velhas e mais sábias. Assim, são as que mais estudam. As que menos estudam a Bíblia, as que menos leem a Bíblia, as que menos estudam, são as que mais têm problema. Julgam. Isso, são as que mais têm problema com extremismo. Entendeu? Exatamente. As que conhecem a palavra de Deus, as que conhecem o que Jesus queria fazer, quais são os ensinamentos de Jesus, vai amar as pessoas, sejam elas gays ou não. Eu sou psicólogo, eu tenho muitos amigos que são homossexuais e não há problema nenhum com isso. Eu só tenho Mufasa de amigo. E você não sabe ainda se é homossexual ou não. É uma menina. Mufasa é uma menina. Mufasa tem 24. Vou fazer um chá de revelação ainda com ele pra ver se ele é ou se não é. Não, Mufasa é gente boa, gente boa. Mas não que os gays não sejam, né? Não, eu tô me complicando. Minha mãe sempre foi cabeleireira. Eu sempre... Mas aí tudo bem, o problema é se seu pai fosse cabeleireira. Não, mas o contexto das amizades da minha mãe sempre foram com pessoas assim, que viviam uma vida homossexual e que eram gente boas demais, eram pessoas amáveis, bondosas, né? Não nisso também existem os extremistas, né? Os extremistas homossexuais, né? Existem também, né? Mas assim, eu tenho amigos, né, que são psicólogos e que são homossexuais, não há problema nenhum com isso. Então assim, quanto mais a gente estuda a vontade de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos problema a gente tem com esse tipo de coisa. Os extremismos acontecem por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, dessas coisas que Deus ensina, é que torna a gente intolerante, torna a gente racista, torna a gente homofóbico, torna a gente... E a gente é contra um monte de outras coisas, né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, haviam igrejas que eram contra pessoas que iam no cinema. É um absurdo falar isso hoje. Sim. Mas tinha igrejas que se você fosse no cinema, você era expulso dela. Tinha igrejas, hoje tem bateria, guitarra na igreja,
Mas as igrejas antigamente só usavam órgão. Quando começou a introduzir bateria e guitarra nas igrejas, diziam que esses instrumentos eram do diabo. Olha só. Você entendeu? Caramba, hoje é comum, você entra em qualquer igreja tem bateria, guitarra, mas não era. Então, isso eu tô te falando, Thiago, há 30 anos atrás, no máximo. Não tô falando há 100 anos atrás. Recente. Tô falando há 30 anos atrás. Então, assim, esses extremismos é que são muito ruins. Né? E o extremismo sempre acontece por pessoas que desconhecem aquilo que estão querendo pregar. Essa é a mais pura verdade. Você vê isso em tudo, inclusive na política. Você vê isso em tudo, não só na religião. Na política também. Quanto menos o sujeito sabe, mais extremista ele é. Você disse que você é psicólogo também, né? Sim. Aí eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa depressiva, uma pessoa depressiva que já tentou se suicidar, você acha que ela precisa mais de um profissional, de um psicólogo ou de uma igreja? Você indica um psicólogo ou uma igreja para ele? Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. Né? Se você fizer um corte profundo no teu braço, você precisa de uma igreja ou de um hospital? De um hospital, urgente. Né? Mas da mesma maneira, você não crê que Deus possa te curar? Do corte profundo? Também. Pode, não imediatamente, né? Eu vou perder o meu braço, né? Se eu não for no hospital logo, eu corro o risco de perder meu braço. Eu fiz essa pergunta porque, assim, a depressão, ela é uma doença. Sim. Ela não é frescura, ela não é achismo, ela não é frescura, ela não é uma tristeza. A depressão é muito mais do que uma tristeza. Uma tristeza, você fica triste um período aí, um dia ou dois de bode e passa. Tristeza, você fica triste porque perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu um parente, você fica triste, isso é normal, chama-se tristeza. A depressão não passa. A depressão, você fica anos sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, sem vontade de fazer nada, perde a graça, tudo perde a graça. E hoje sabe-se com exames de PET scan, né, do cérebro, as ligações neurais, elas vão desligando. A depressão é o desligamento do seu cérebro. Então o seu cérebro vai desligando e você vai deixando de sentir tudo. Então é uma doença. Quando a pessoa se mata, vai ao suicídio e a depressão ela leva ao suicídio, né? Faz parte da enfermidade, ou seja, a doença, o final da depressão é o suicídio, né? E é muito sério isso, porque hoje, para você ter uma ideia, junto com o infarto que mata do coração, é uma das doenças que mais matam hoje. Ela só perde por infarto, ela não perde para nenhuma outra. Então as pessoas morrem mais de infarto e depois qual que é o segundo? Suicídio, por depressão. Então é algo muito sério. Mulheres se matam 4 vezes mais do que os homens com depressão. Perdão, mulheres tentam suicídio 4 vezes mais do que os homens. Porém, os homens, eles são efetivos em 100% eles não têm tentativa de homicídio, de suicídio. Você fala isso, aí as feministas vão ficar bravas. Não, quem disse que nós perdemos pros homens? Nem isso elas vão querer perder. Infelizmente. Então, triste. Assim, a depressão é uma doença. Eu creio, sou pastor também, eu creio que Deus pode curar a depressão? Creio que Deus pode curar a depressão, como pode curar a Covid, como pode curar a AIDS, como pode curar o câncer, como pode curar uma hepatite. Deus pode curar qualquer coisa. Eu já vi Deus curando muita coisa. Então, eu acredito que Deus possa curar a depressão também. Agora, só o fato de você ir à igreja não vai curar a sua depressão. Você vai precisar de um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para ajudar você a sair dessa depressão. Então, a depressão tem cura. Tem cura. É um processo longo, difícil, mas ela tem cura, né? E é isso que é importante nós entendermos, né? A depressão não é demônio, né? A depressão é diferente de possessão demoníaca. É diferente, ela é uma doença. Então, quando o sujeito se suicida por depressão, é parte da doença. É como alguém que morre de hepatite.
É como alguém que Ele morre... perdeu pra depressão. Exatamente. É como alguém que morre de infarto. Era pressão alta, ele morreu de pressão alta, mas ninguém fala isso. Né? Não cuidou da pressão alta, teve infarto e morreu. A depressão tive depressão, não cuidei, morri. Morri, suicídio, mas morri. O fato de eu tirar minha vida não quer dizer que eu não morri por causa da doença. Você entendeu? Ou procura o Pastor Júnior, que daí você faz 2 em 1, né? Que é pastor e psicólogo. Sim, nós podemos ajudar sempre. Graças a Deus, eu fico muito feliz de poder estar nessa posição, nessa condição de poder ajudar as pessoas, né? Nas 2 áreas, na área espiritual, na área das emoções, da alma, né? As nossas emoções, elas precisam de cuidado, assim como o nosso corpo precisa de cuidado, o nosso espiritual precisa de cuidado. Todas as áreas da nossa vida precisam de cuidado, né? E eu, graças a Deus, posso ajudar em 2 áreas importantes, né? A espiritual e a da alma, que são os sentimentos. Você separa as coisas? Você consegue separar? Você chega uma pessoa com depressão lá no seu consultório, pede para conversar e tal. Você fala de Deus para ela e vice-versa. Na igreja eu acho que dá para usar mais, né? Sim. A psicologia com alguém que está com algum problema. Sim. E tal. Olha, a ética da psicologia, ela não nos permite misturar a psicologia com nenhum tipo de religião. Nenhum. Né? Nenhuma prática religiosa. Então, a mistura da psicologia com práticas religiosas é questão de conselho de ética da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, do CRM. Quando o paciente ele é cristão, e já deixa claro isso no início, fala, olha, eu vim aqui tratar da depressão, mas eu sou cristão. Então eu tenho um pouco mais de liberdade de poder falar sobre isso. Agora, quando o paciente ele não abre, ou seja, ele não tem religião ou é de uma outra religião, então eu fico só dentro como diz o presidente, das 4 linhas da psicologia, né? Eu não saio das 4 linhas da psicologia. Agora, quando é um crente, né? Nem digo crente, quando é um cristão, então já dá pra gente, já tem uma liberdade a mais para poder falar um pouquinho mais sobre oração, sobre o poder da fé, que também é importante. Você falou de fé. Pastor, como que a gente... Como ter fé quando as coisas estão indo por água abaixo? De mal a pior, assim. Tá tudo dando errado. Como que a pessoa tem fé num momento como esse? A fé é treinável? Olha, é boa essa pergunta, né? A fé é treinável. Existem vários tipos de fé. A fé não é uma coisa só, né? Mas se falando da fé como acreditar, né? Como sinônimo de acreditar em algo, a gente só vai ter bastante fé e acreditar em algo que eu conheço. Então, assim, como eu vou ter fé em Jesus se eu não conheço Ele? Se eu não leio a Bíblia, se eu não busco conhecer a Jesus, eu não vou ter fé nele. Não há fé suficiente para passar pelos problemas que eu preciso passar. Você entendeu? Então eu só vou ter fé suficiente para enfrentar as situações quando tudo cai, se antes eu me preparei. Me preparei como? Conhecendo quanto Deus pode agir na minha vida. Então, se eu estou confiante em Deus, se eu estou confiante em Jesus Cristo, eu confio que Ele está comigo, eu vou poder passar pelas dificuldades em paz. Agora, se eu não acredito, se eu não confio, né, então passa pelo crer. Se eu não conheço Jesus, eu não consigo crer. É como aquela... Vou fazer uma história aqui, né? Você tem um filho, a criança é muito inocente. Então, você tem uma criança que está assim no alto, né? E você fala para ela, pula aqui que eu te pego. Se você é o pai dela, ela pula sem medo, porque ela sabe quem é você. Você entendeu? Ela confia em você. Agora, se você não tem contato com essa criança e falar, pula aqui que eu te pego, ela não vai pular, porque ela não te conhece. E é exatamente isso que acontece com a fé. Então, assim, se eu conheço a Jesus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho uma sintonia boa com Deus, eu vou passar por toda e qualquer situação crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se eu não tenho essa sintonia com Deus, eu vou me desesperar. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu vou me desesperar. Pastor, como eu convenço
um ateu que Deus existe? Não convence. Não convence? Não digo não convence, não precisa convencer, ok? Na verdade, a gente não precisa acreditar em Deus. Só né? pergunta boa, hein, Mufasa? Só pergunta boa. Pergunta boa, hein? Eu acredito assim, a gente não precisa acreditar em Deus. Como diz um autor, né? Eu não me lembro o nome do autor, eu preciso que ele acredite em mim, entendeu? Se ele acreditar em mim, tá tudo bem. Eu não preciso acreditar nele, porque se ele acreditar em mim, ele vai me salvar. E eu vou entender que ele me salvou, e eu vou crer que ele me salvou, entendeu? Eu vou ter um relacionamento com ele. Então, assim, eu não tenho por que obrigar um ateu a querer entender. Eu não tenho por que enfiar na cabeça de um ateu o que é Deus. Se primeiro Deus não quiser conhecer esse pecador, vamos dizer, esse ateu, ok? Então, eu creio no que a palavra de Deus diz, que nós temos que evangelizar, mas evangelizar é falar, isso que nós estamos fazendo aqui, é falar de Deus. Então, eu estou aqui falando de Deus, alguém vai clicar lá, vai ouvir seu podcast e vai falar assim, puxa, esse Deus aí eu quero para mim, você entendeu? Pronto, tá feito. Eu não sei se ele era ateu, se ele era o que ele era, mas ele ouviu falar a palavra de Deus e aquilo tocou o coração dele. Aí tudo bem, eu não preciso brigar com alguém para esse alguém acreditar em Deus, entendeu? Eu penso dessa maneira. Você já questionou algumas escrituras da Bíblia? Sempre. Eu sou mestre em teologia e o princípio do mestrado em teologia é sempre estar questionando, sempre pesquisando, sempre olhando, Dizem que a teologia, quando você se aprofunda mesmo, você fica até meio doido, né? Porque tem muita coisa lá que você fala, não é possível que... Teologia é muito bom. Eu sou teólogo, sou formado em teologia, sou mestre em teologia, né? Então eu amo a teologia. É algo encantador, maravilhoso, né? A teologia é o estudo de Deus, né? E aí também das religiões, né? Que envolve Deus e deuses. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu tenho um prazer muito grande de estudar a Bíblia, de estudar as coisas de Deus. Envolve psicologia, filosofia, envolve muitas outras coisas. E isso é encantador, é maravilhoso, é arrebatador. Então, eu gosto muito de estudar. Porém, o princípio de um bom estudante é questionamento, né? A gente não pode aceitar tudo de uma forma passiva. A gente sempre tem que questionar. Todas essas perguntas que você me faz, eu já fiz um dia também. E já encontrei minhas respostas, né? Isso que é importante, Tiago. Né? Você falou, eu sou curioso, eu gosto de aprender. Isso que é importante. É ser curioso, é questionar, mas questionar querendo aprender, querendo saber aquilo a fundo, né? Não só questionar e não se importar. Eu preciso buscar o conhecimento verdadeiro daquilo que eu acredito, seja lá o que for. Pastor, o que você acha que as pessoas buscam em Deus? O que faz geralmente as pessoas se aproximarem de Deus, geralmente são os momentos difíceis, as lutas da vida e tal, né? São essas coisas que acabam aproximando a maioria das pessoas de Deus, né? Mas o que as pessoas buscam de Deus é uma variação muito grande. Isso tem muito a ver com o conhecimento que elas têm de Deus. Então tem uns que buscam prosperidade, tem outros que buscam poder, tem outros que, né? Tem uns que querem profetizar, tem outros que querem pregar, tem outros que querem dinheiro, né? Nós falamos aqui, né? Dos corruptos, da fé. Então tem. Então, assim, o que as pessoas buscam em Deus? Cada um busca alguma coisa em Deus, né? Outros buscam somente a paz, né? Outros buscam a cura que Deus pode nos dar. Eu acho que essa busca ela é pessoal e única de cada um, né? E a gente vai mudando isso conforme vai se aproximando de Deus. Então, eu posso me aproximar hoje de Deus por causa que eu preciso de uma cura e depois de curado, eu continuar buscando Deus por outras coisas, né? Então, isso vai mudando conforme o meu crescimento espiritual e do conhecimento de Deus. Muito bom.
agora já estamos encaminhando pro final aqui. Eu queria que você contasse para mim, só para mim assim, não precisa, fica entre nós aqui, o que eu faço para me garantir no céu? Tem algum segredo aí, ô pastor? Essa eu vou anotar. Garantir no céu, eu não conheço nenhuma garantia para que a gente esteja no céu. Jesus, ele fala assim, olha, eu vos prometi que existem moradas no céu e que onde eu estiver, vocês vão estar comigo lá também, né? A palavra de Deus diz assim, que se nós confessarmos a Jesus como Filho de Deus, né, e tivermos fé no Filho de Deus, nós seremos salvos. Se nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos a nossa vida, nós vamos ter a salvação. A salvação não necessariamente diz da nossa entrada no céu, né, mas sim da nossa entrada na vida eterna. Então, eu sempre digo isso, né, para as pessoas que eu conheço. Eu não estou nisso por causa do céu. Eu não acredito em Deus e eu sigo a Jesus por causa do céu. Eu sigo a Jesus porque eu sou apaixonado por Ele. E aonde Ele estiver, eu quero estar também. Se Ele estiver no céu, vou estar no céu com Ele. Se Ele estiver no inferno, vou estar no inferno com Ele. Mas é com Ele que eu quero estar, não é no céu. Tem crente que morre de medo de ir para o inferno e faz tudo para ir para o céu. Mas o céu não é nada sem Jesus, né? O céu é só um lugar, mais um lugar, né? O que eu falo sempre eu quero estar com Jesus. Com Jesus. E para estar com Jesus, a Bíblia diz que eu preciso confessar Ele, né, acreditar nele e mudar de vida. Entendi. Ô pastor, Deus, na Bíblia fala que Deus deu o seu único filho, que era Jesus Cristo, para salvar a gente, né? Eu acho que muitos nem merecem tanto assim, mas pô, não tinha uma maneira menos dolorosa para ele ter dado era o único filho dele, ele fez o único filho dele sofrer por alguém que ele nem conhecia. Isso é uma das dúvidas que eu tenho também. Eu falei, era o único filho que ele tinha, ele fez o filho dele sofrer, que eu acho que nem precisava, porque ele é Deus, não precisa fazer, era só ele estralar o dedo e tinha acabado tudo, né? Porque ele deu o único filho dele por isso, não tinha uma outra maneira de resolver isso? Não tinha uma outra maneira. Não tinha. Primeiro, vamos entender algumas coisas aí rápido, tá né? É pergunta de leigo, tá? Mas eu preciso responder algumas coisas rápido. Tá. Primeiro, Deus entregou o seu filho. De fato, Deus não tem filho, né? Ser filho de Deus é uma condição que Jesus se colocou. Ele é Deus. Então, é bom a gente entender assim, o próprio Deus se entregou por nós, né? Quando a gente fala Deus Pai entregou o seu Filho por nós, é uma figura de linguagem, é só uma figura de linguagem. Na verdade, o próprio Deus, que Jesus era Deus e é Deus, ele se entregou por nós, né? A salvação, ela passa pelo sacrifício, né? E a gente fala o sacrifício de Jesus na cruz. Então o homem se perdeu lá atrás em Adão, né? Quando Eva ouviu lá a conversa da serpente e acabou comendo da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para eles não comer, e aí houve a queda, que a gente chama, né? A queda é a separação do homem de Deus. A partir daí o homem foi se separando cada vez mais de Deus, ficando longe de Deus. Para que Deus restaurasse essa amizade conosco, para que Deus restaurasse nos trouxesse vida novamente, era necessário pagar com vida. Vida se paga com vida, sangue por sangue. Então, por isso que havia necessidade de um sacrifício e um sacrifício perfeito. Porque como Adão era o primeiro homem e ele pecou, ele representa toda a humanidade que está perdida. Perdeu-se por causa dele. Então nós já nascemos perdidos como homem, porque nós somos descendentes de Adão. E Adão era perfeito. E se ele pecou sendo perfeito, todos nós pecamos. E aí Paulo fala em Romanos que Deus providenciou Jesus, que era perfeito, sem pecado, e ele morreu por nós que éramos pecadores para pagar os nossos pecados, entendeu? Então, teve que haver essa restauração dessa forma.
Né? Ele não podia fazer que nem o Thanos, né? Dar uma coisadinha assim e restaurar tudo. Não, porque existe uma lei, né? E a lei é sangue por sangue, né? Vida por vida. Não tem, é assim que funciona. Entendi. A lei, inclusive, criada pelo próprio Deus, Por Deus, e ele próprio não burla a sua própria lei. Pois é. Né? Então, ele assim, ele é um ser moral. Só que ele não é um ser moral como a gente conhece os homens. Tipo assim, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Né? Não, Deus tem moral. Então ele tem leis que ele mesmo se sujeita a essas leis, né? Ele mesmo se sujeita por exemplo, Deus não pode mentir, porque ele é verdade. E ele mesmo se sujeita a essa lei, ele não pode mentir. Não, Deus mentiu, não, Deus jamais pode mentir, ele não pode mentir, né? No sentido de que ele não vai fazer isso que é contra aquilo que ele faz. Não sei se eu consegui deixar claro. Entendi bem. Eu costumo falar pro meu filho, inclusive, eu falo, não faça o que eu faço, nem o que eu digo. Não faça nada, nem o que eu faço, nem o que eu digo. Ouve a sua mãe, que é melhor. Vai lá, vai com a sua mãe, que é mais fácil. É verdade. Ô, pastor, muito obrigado. Eu vou só fazer mais 2 perguntas que a gente já encerra. Sim. Mas foi um baita papo, gostei demais, aprendi bastante. Bom. Espero que esse podcast, esse episódio, sirva de algo bom, né, para alguém. Alguém assista e possa Conte usar. Conte comigo, Thiago. Tá. Sempre que precisar, estamos por aí. Beleza. Se alguém precisar, estamos por aí. Beleza. Eu vou falar alguns nomes aqui que eu escrevi e aí eu queria que você falasse, definisse. Tem nomes de pessoas e tem nomes nomes. Eu queria que você definisse essas palavras com uma única palavra. A primeira palavra que vier na sua cabeça. Pode ser? É tipo um bate-pronto. Eu sou meio lerdo pra isso, mas não, vamos tentar. A primeira palavra, e pastor não pode mentir, então eu gostaria que você falasse. Vamos lá. Silas Malafaia. Um exagero. Isso aí, ó. Pegou o jeito. Luiz Inácio Lula da Silva. A pura corrupção. Bolsonaro. Um político. Você é um político, ponto. Tá bom. Lázaro, o matador aí o matador sanguinário que... Sim, um louco, né? Tá. Um louco. Quem mais aqui? Pastor Cláudio Miranda. Cláudio Miranda? Aquele engraçadão. Não, mas não é Miranda. Acho que Miranda? Não é Miranda. Não é Cláudio Miranda? Miranda é vereador aqui de Jundiaí. É Cláudio... Você sabe quem que é, né? Cláudio alguma outra coisa. Não é Miranda? Não é Miranda. Eu marquei errado, então. Cláudio Miranda é vereador em Jundiaí. Então fala do vereador. Cláudio Miranda é meu amigo, ideologista. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, isso. Desculpa. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é uma comédia, muito boa. Tá. Fábio Porchat. Um ateu. Tá. Agora, pra encerrar, isso aqui é uma palavra... não, falta um aqui. Pablo Vittar. Pablo Vittar, vou falar pra você, assim, uma palavra, eu diria assim... Uma palavra não dá, né? Tem que ser mais do que uma. Pablo Vittar, assim, uma péssima música, vai. Péssima música. Eu sou roqueiro, eu gosto de rock, então Pablo Vittar pra mim é uma aberração, né? Entendeu? Muito bom. A única palavra que veio na minha cabeça foi saco. Péssimo músico, né? Um péssimo cantor. E aqui, essa aqui é uma palavra. Maconha. Maconha é uma droga, no sentido de droga mesmo, né? Pode ser benéfico para algumas coisas e pode ser maléfico para outras, né? Então, uma planta, ela não é mal ou boa, né? Nós temos plantas aqui do nosso lado. Uma planta em si mesma, ela não é boa ou má. Ela é uma planta, né? O uso que nós fazemos dela é que torna ela boa ou má, né? Então, para quem tem epilepsia, para quem sofre com câncer no estômago, é um remédio. É um remédio. Agora, para quem quer curtir só, aí é uma droga. É uma droga, né? É um problema.
Eu sou psicólogo, eu sei que qualquer tipo de droga alucinógena causa, por exemplo, esquizofrenia, né? Então a esquizofrenia, um dos gatilhos da esquizofrenia é o uso de psicotrópicos, ou seja, pode ser desde de maconha, né, que é cannabis ativa, né, desde que seja, pode ser maconha, pode ser álcool, excesso de uso de álcool, ou qualquer outro tipo de alucinógeno, né, chá de cogumelo, você entendeu? Tinha um desenhista muito importante, acho que era o Laerte, né? O Laerte, que o filho dele morreu tomando a ayahuasca, né? Que é um chá de um cipó. Sim, eu sei da história. Uhum. E isso despertou nele, ele se tornou esquizofrênico e ele não se saiu matou mais, por né? conta da esquizofrenia, né? Por conta... Aí você fala, não foi o chá de ayahuasca que... Não foi o chá de ayahuasca que matou ele, mas o chá de ayahuasca provocou a esquizofrenia que matou ele, né? Então a maconha não é diferente, não é diferente. Então a diferença entre o remédio e a maconha é a quantidade, perdão, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? A dosagem. E então a utilização correta, não estou aqui defendendo a liberação da maconha, não é isso. Mas eu sei que hoje, por exemplo, sou psicólogo, eu sei que hoje o estudo científico com maconha e cocaína é muito difícil. O governo, a Polícia Federal não aprova. Se você precisa de uma porção de cocaína para fazer um estudo, você não tem, não pode. Você entendeu? Então, como que você pode achar, de repente, uma droga dessa pode curar alguma coisa, mas você não pode nem pesquisar. Isso é muito ruim, você entendeu? A maconha, a gente sabe que a maconha serve para curar um monte de coisa, né? Assim como qualquer outra planta. Mas no Brasil é proibido até a pesquisa sobre alguma coisa. Até a pesquisa. Eu sou contra isso. Então, assim, a gente não pode ser contra a pesquisa, porque a planta da maconha, ela não é boa ou má. A utilização dela é que tem que ser controlada. E foi inclusive feito por Deus. É uma planta. É uma planta. É como a papoula, como a ayahuasca, que é um cipó. É um cipó, né? Tem outros, cogumelo, né? Tem uns cogumelos aí que se fazem chás de cogumelos aí que são alucinógenos, né? Então não é a planta, somos nós. Mais uma vez aquilo que nós falamos bem no início, é o homem. O homem é mau e ele usa as coisas de uma maneira errada. Esse o problema. É esse o problema. É a má utilização das coisas. É isso. Pastor, agora é a última mesmo, a última perguntinha, só pra gente encerrar. Se você pudesse bater um papo com o Pastor Júnior do passado, que tipo de conselho você daria para ele? Se você pudesse falar com o pastor do futuro, que tipo de conselho você pediria para ele? Puxa vida, rapaz. Puxa vida. Pensando que eu tô de brincadeira? Essa daí é difícil. Chupa Rafinha Bastos. Olha, se eu pudesse conversar com o eu do passado, eu diria pro eu do passado estudar mais ainda. Estudar mais, né? Eu acho que o estudo é algo muito importante na vida da gente, é o que me trouxe até aqui e isso é muito importante para qualquer pessoa, né? E se eu me encontrasse com o eu do futuro, eu diria para ele assim, ter mais tranquilidade, né? Com relação às pessoas e às coisas, porque às vezes a gente se estressa demais com tudo isso. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado você, Thiago. Quer deixar algum recado? Você tem redes sociais? Tenho. Quiser deixar canal do YouTube, fica à vontade. Não tenho canal. Tem da igreja, né? Que é Igreja Batista Aliança Eterna.com.br. Eu vou deixar na descrição também o link. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é AdemirPSY. Você pode me procurar lá. Só isso daí, né? Não tenho. Sou psicólogo, né? Eu sou pastor. E estou disponível aí a quem precisar, que a gente puder conversar e precisar de algo, sempre estou disponível. Beleza. Muito obrigado. Gostou do papo? Muito bom. Foi muito tranquilo, bom, não foi? Foi tranquilo. Papo inteligente é bom, né? Da parte do convidado, papo inteligente, com pessoa inteligente é bom, né? É isso gostoso, aí. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso, muito legal.
Sigam meu Instagram, vou deixar aqui. Meu Instagram mudou agora, é @euthiagoferreira. Todo mundo que me encontrava antes fazia questão de reclamar. Mas é muito difícil de te achar, não sei o quê. E deu certo, hein, meu Mufasa? Eu mudei, agora é @euthiagoferreira. Ganhei 2 inscritos já. 2 inscritos. Então, vai ter 3 agora. Agora vai 3, é isso. E é isso aí. Sigam também o Instagram da minha marca, @vaidilacomedy. É isso. Vamos parar de gravar aqui, porque eu acho que Deus tá chorando porque o pastor aceitou esse convite aqui. E é isso. Muito obrigado. Hã? Ah, é verdade. Curta, compartilha, dá like, né? Dá like. Se inscreve no canal. Comenta aí quem que você quer que eu traga aqui, tá? Menos um bandista, brincadeira. Brincadeira, a gente quer bater papo também, a gente troca ideia com todo mundo. E é isso. Sigam, curta, comenta, compartilha, é isso. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.